Como reconhecer um problema de saúde mental? Chega num ponto que é humanamente impossível administrar tantas horas de trabalho. A primeira coisa que é o maior desafio do profissional é o esgotamento. O esgotamento, vai levando a sintomas depressivos, depressão. Muito bem-vindos a mais um podcast Seguro e Med, que traz informações da área da saúde para o seu dia. Meu nome é Cassiano Oliveira, advogado especialista em direito médico, consultor empresarial. E o nosso episódio nós vamos falar dos desafios psicológicos dos profissionais da saúde. Nós estamos nesses temas, tendo em vista aí o Setembro Amarelo, e nós estamos muito empenhados aí, aproveitando a visita ilustre da doutora Laiane Corgonzinho, médica, psiquiatra e psicogeriatra, formada pelo FMG, USP e Instituto Raul Soares. Estamos também com a Isabela Fernandes e Juliana Soares para fazermos esse debate em nossa mesa. E, pessoal, sobre esse ponto, eu trouxe uma pesquisa maravilhosa, sobre esses desafios psicológicos dos profissionais da área de saúde e as suas repercussões. E olha que legal. Um documento técnico da Harvard Business Review foi revelado que economias significativas de custos foram demonstradas com a implementação de iniciativas da saúde mental no local de trabalho. Funcionários felizes são 12% mais produtivos do que os infelizes. Em uma pesquisa feita pela Annex and Depreciation Association of America, a ADA, mais da metade das pessoas pesquisadas com ansiedade no local de trabalho relataram sentir-se desmotivadas e cansadas. A exaustão e a falta de motivação devido à ansiedade fazem com que os funcionários precisem de mais tempo para concluir suas tarefas e essas horas de perda de produtividade se somam e, portanto, vale a pena se preocupar com o bem-estar mental, dos nossos colaboradores, para mostrar ali uma lealdade ao produto, ao nosso paciente, ao nosso cliente, enfim. E tem mais alguns dados. Mais de 50% dos médicos relatam sintomas de esgotamento e depressão. Essa foi a fonte da National Academy of Medicine. E estratégias. O acesso a serviços da saúde mental no local de trabalho pode reduzir em até 40% as ausências relacionadas à saúde mental. Então, olha só, gente, muitos dados interessantes aqui, quanto a essa questão de planejamentos e formas, de trabalho, principalmente de associações de grande peso, de renome internacional, trazendo os percentuais e a importância do cuidado, e esses desafios psicológicos que os profissionais da área de saúde têm. E aí, a gente vem com alguns pontos. Como reconhecer um problema de saúde mental? Aí a gente tinha falado naquele outro tema, o anterior, junto com a doutora Laiane, mas aí eles disseram assim, fisionomia de cansaço e sem motivação, quando difere do que se espera da pessoa. Então, quantas vezes a gente já foi, ali ser atendido, e muitas vezes quem estava precisando de atendimento era o médico e não o paciente. É ou não é? É verdade. Então, são problemas ali que nós temos do cuidado e de ter essa percepção, porque essa questão da fisionomia, do cansaço médico, etc., também ela está muito relacionada ao ambiente de trabalho, Então, claro que um médico que trabalha no SUS, dependendo da região ali do SUS, ele vai ter um problema de ansiedade, e angústias muito maiores do que o médico que trabalha no Einstein, Com certeza, doutora? Ou aquele que trabalha ali no Felício Roxo, nesses hospitais mais... Eu acho que
as exaustivas jornadas de trabalho também, né? Ajuda também. Trabalha em 1, 2, 3, 4 estabelecimentos diferentes, mais a clínica própria. É humanamente impossível. Chega num ponto que é humanamente impossível administrar tantas horas de trabalho e isso não começar a refletir ali na qualidade do atendimento. Eu fiquei, por exemplo, 7 dias dentro de um hospital acompanhando o meu pai e conversando com os demais, repetidamente com os profissionais que a cada plantão voltou à mesma equipe, porque eu fiquei por 7 dias acompanhando, e eu percebi o tanto que essas pessoas estão esgotadas, porque elas precisam trabalhar... Ela sai de um plantão de 12 horas e não vai descansar, não vai cumprir o 12 por 36. Ela pega um outro 12 por 36. Como que isso não vai refletir psicologicamente ali, né, nesses profissionais? Eu acho que a primeira coisa que é o maior desafio do profissional é o esgotamento do profissional da saúde. Os médicos, né, que as enfermeiros também acabam entrando nesse ritmo, eles todos têm uma tendência a trabalharem horas extremas de trabalho. Já começa, no caso dos médicos, já começa com a residência, né? Que a gente padroniza, né? O MEC padroniza que 60 horas de trabalho é extremamente normal, comum, 80, 100 horas de trabalho. Um residente de cirurgia provavelmente faz 100 horas de trabalho por semana. Então, você fica ali fazendo aquela residência 3, 4, 5 anos, trabalhando 60 a 100 horas semanais, e aí você faz o seu mindset de que isso é o normal. Eu conheço poucos médicos que trabalham 40 horas. E a gente tem visto cada vez mais estudos. Portugal, acho que esses dias lançou uma tentativa de fazer 4 dias de jornada de trabalho, né? E está sendo normal mesmo na Europa. 40 horas de trabalho, 44 um médico vai achar que é pouco. E isso que você falou do cirurgião, um amigo meu, agora ele é cirurgião plástico, mas ele era residente e ele realmente estava com depressão. A gente via ele até, inclusive, pedindo ajuda. E aí a gente ia visitá-lo, saía com ele, ia no bar sentar com ele para poder dar uma luz, porque ele é extremamente depressivo. E a gente falou, esse cara vai se suicidar. Pois é. O esgotamento, né, vai levando a sintomas depressivos, depressão. Tem um ponto do esgotamento que eu acho que antes do esgotamento, o ponto, acho que inicial, é a privação do sono. O profissional da saúde, ele é privado do sono. Todos nós hoje estamos provavelmente privados de sono, né, nesse ritmo que a gente vive, querendo produzir, trabalhar e querendo chegar em casa e ainda fazer várias coisas, né, cuidar do filho. Agora, o profissional de saúde, ele é privado do sono. E uma privação de sono, a gente sabe que 3 dias, 2, 3 dias, você não vai fazer o seu desempenho mais habitual. Agora, coloca isso numa rotina de anos. E os colegas acham que é normal, que você vai desempenhar o seu trabalho com qualidade. Depois traz aquela questão que a gente tinha comentado anteriormente, né? De um atrito com o paciente, com o familiar, não tem uma paciência para conversar com o caso, conversar sobre o caso, fazer uma escuta, acolher o paciente, aí o cirurgião começa a ter um processo, vira uma bola de neve, um erro médico, uma falta de entendimento com o familiar, então vira uma bola de neve. Verdade. Isso que você falou sobre a questão do cansaço, né, do descanso, ele é muito importante. E isso culturalmente, né, em alguns países, eles têm o siesta, né, que eles dizem. Isso é de extrema importância. Eles tiram o tempo ali depois do almoço para poder descansar, né, e para depois voltarem a trabalhar. Isso é uma cultura realmente de descanso, né, não só o descanso, né, noturno,
mas o da tarde, depois do almoço. E cá pra nós, né, gente? Eu não sei vocês, eu adoro depois do almoço tirar um cochilo. Você acorda zero, você produz muito mais, você fica super feliz. Tem gente que não gosta, mas cada um tem uma percepção. Eu, particularmente, durmo muito bem, sabe? Então, só que ainda, se eu tenho a disponibilidade de dormir à tarde, eu também tiro um cochilo à tarde. Final de semana, que diga. Sábado é almoçar e tirar um cochilo à tarde. Domingo, principalmente. Eu adoro. E isso faz realmente toda a diferença. Você acorda tão animado, você volta às suas energias, né? E agora você está dizendo, né, sobre a questão dos dias trabalhados, né, na Europa. Realmente isso está vindo uma cultura de trabalhar de segunda a quinta só. Já existem vários países assim. E eles têm visto produtividade de 30% a mais. Como que alguém pode explicar isso, né? Por quê? Você tem mais tempo com a família, você tem tempo de lazer, você descansa. E assim sucessivamente. É a mesma coisa sobre a formatação de trabalho, formatação híbrida, formação home office, que também a gente estava até discutindo na minha última reunião junto com essas duas aqui, que o home office a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se sente sozinho, a gente fica até um pouco depressivo, né, Júlia? Distancia, né? Distancia. E outra, você fica sozinho ali trabalhando, você fala, meu Deus do céu, em casa, e aí você não precisa ir. O que eu disse? Pega o computador, vai pro shopping, abre lá, tem Wi-Fi, você trabalha lá, vê gente, né? Dá uma passeada. Ou vai pro parque, não sei, tem que fazer isso. Vai para um café gostoso. Recentemente eu sugeri isso para um paciente. Esse paciente tem um trabalho de TI e sempre trabalhou em casa, só que com a pandemia, né, a família vem para casa. E esse trabalho vai ficando difícil, né? Questões do home office tem vantagens enormes, né? A gente tira o trânsito, possível conciliar qualidade de vida. Mas às vezes isso também pode ser um dano. Pode. Sim. Porque nada em excesso é bom. Começa a misturar o trabalho em casa, o casa com o trabalho. E às vezes a gente precisa da separação. Então, recentemente foi essa sugestão. Eu falei assim, você não pensou de talvez tentar uma sala de coworking, era uma situação que ele tinha condição de custear isso, ou uma cafeteria, ou um shopping com Wi-Fi. Eu não consigo fazer isso todo dia. Tenta um turno. Acho que é uma situação de você ir lá, dar uma relaxada, ver outras pessoas, fazer um contato. 2 vezes por semana. Sim. E essa questão, né, voltada aí para essa fisionomia de cansaço, sem motivação, né, dos médicos, isso acarreta alguns problemas, porque, como a gente gosta de dizer, o médico o tempo todo já está trabalhando com pressões, tanto internas quanto externas. E ele ainda sofre com esse cansaço, com essa fadiga mesmo. Fadiga, pressão. Aí ainda tem paciente, como é que eu posso dizer, o paciente ali ameaçando. E aí o que vai gerar? Vai gerar o quê? Problemas no sentido de seguro, de responsabilidade civil. Aí ele vai ter um processo. Uma coisa vai encadeando outra. E aí, por isso que eu digo, né, eu sempre digo, e as meninas também, a importância do médico ter um seguro de responsabilidade civil. E eu digo não só o médico, o advogado, o contador, todos nós temos problemas. A gente pode, por exemplo, o advogado perder um prazo. Se perder um prazo, acabou. Você perde o processo e aí você vai indenizar. Você tem que indenizar seu cliente. Se você é contador, você perdeu ali também prazo. Você vai ter que pagar a multa, juros, né, dependendo ali, né, do que você estiver fazendo, ou esqueceu de pagar uma guia altíssima de imposto, quanto que isso não vai gerar ali, né, ou não entregou uma obrigação acessória. Então, em todas as profissões nós temos problemas, né? Nada é só mil maravilhas. A gente precisa também ver o contexto que nós estamos para a gente poder saber lidar. Mas qual que é a melhor coisa para a gente poder fazer? Gestão de risco.
Você tem que entender aonde você está inserido. Falando, peraí, cara, eu já tenho esse problema, esse. Você parar um pouquinho da sua vida, pensar que você tem que organizar, você tem que ser o dono da sua vida. Porque tem gente que está tão automático, só vai fazendo. E literalmente deixa a vida me levar. Uhum. E ele não para pensar em todos os problemas que ele teve na sua profissão, na sua vida pessoal, etc. Isso precisa ser realmente mentalizado o tempo todo, para você poder tomar decisões. Se acontecer esse problema, peraí, eu tenho isso. Mecanismos, ferramentas. Mas ele está tão ali naquela jornada tão intensa ali que ele não consegue perceber o por trás, né? Igual a doutora falou que a jornada é tão grande, o cansaço, a fadiga, né? É uma fadiga mental e corporal. Sim. Né? Porque vamos pensar aí que um médico pode trabalhar até 100 horas por semana. Ou mais. Às vezes ele pega 5, 6 plantões de 24 horas. Vai direto, né, na semana, trabalhando em plantões. E que horas que ele vai pensar nisso? Né? Uhum. Olha só que interessante aqui que eu trouxe. Como reconhecer um problema de saúde mental? Aí tem uma aqui que é: se porventura o colaborador está ali, mudanças em horários de trabalho, seja em relação a atrasos ou saídas inesperadas. Quando você vê que o seu colaborador ou médico ali no hospital, ou enfermeira, etc., começa a chegar muito atrasado, a não respeitar muitos horários, o tempo todo sai mais cedo ou sai no meio porque está passando mal, etc., isso já são indícios que ela pode estar passando por algum tipo de problema de saúde mental. E aí eu falei no último podcast também, outro ponto que é interessante: explosão de emoções. Uhum. Demonstração clara de desequilíbrio emocional, descontrole e muitas vezes agressividade inexplicável. Foi o que eu falei, que foi aonde eu procurei ajuda. Porque esse colega meu, ele vai escutar, ele vai saber que é ele ter chegado para mim e falado com toda calma. Falou, cara, deixa eu te falar. Não, ele falou desse jeito. Falou, cara, você tá precisando de ajuda, cara. Você tá precisando procurar alguém e tal. Isso foi um balde de água fria. Foi de um jeito tão assim. E eu realmente eu preciso. Então, reconhecer. E aí você acaba de, como é que eu posso dizer? Postergar porque que ele tá te fazendo mal. E ele falou assim, cara, eu já passei por isso. Até alguém fazer a mesma coisa que eu tô fazendo com você. E aí eu procurei ajuda. É tão interessante. A minha mãe, ela passou isso com um profissional da oftalmologia. Um atendimento de extrema falta de paciência. E minha mãe foi percebendo aquilo durante a consulta. No final da consulta, minha mãe falou assim, doutora, a senhora foi extremamente desrespeitosa comigo. Eu tenho idade para ser a sua mãe. Então, assim, se a senhora está com algum problema, procure ajuda. E eu acho que está. Porque não é normal uma consulta ter tanta agressividade. Nossa, mas a senhora não está conseguindo enxergar? Não percebeu? Tipo assim, ela ficava, entre esse e esse? E às vezes é sutil, né? Aquela consultinha da oftalmologia. Qual que é melhor? Essa lente ou aquela lente? E ela não estava tendo paciência. Minha mãe falava, não, eu estou um pouco na dúvida. Volta a outra, por favor. Não, de novo, a senhora não conseguiu perceber? Aí minha mãe foi vendo aquilo e minha mãe costuma ser uma pessoa um pouco mais sem paciência. Mas no final ela falou isso. Ela falou, se a senhora está precisando de ajuda, vai procurar, porque ninguém é obrigado a passar por uma consulta desse jeito, não. Aí ela pediu desculpa para minha mãe e tudo, terminou a consulta com um pouco mais de paciência, mas isso reflete no atendimento da pessoa. E aí, isso vai culminar o quê? Num processo, em alguma situação mais desagradável ali profissional. Mas ele tem que perceber, né, o momento que ele está vivendo e não deixar isso chegar no ponto de interferir ali até na consulta. O profissional, ele começa nesse esgotamento, no trabalho com jornada excessiva de horas,
com pouco lazer, uma alimentação ruim, o sono totalmente privado, e isso começa a ter chances de ter depressão, ansiedade, uso de drogas. Colegas que têm jornadas altas, cirurgiões, anestesistas, alta taxa de até mesmo de medicações hospitalares. Isso tem diversos artigos, né, mostrando que o acesso é muito fácil. Pessoal, enfermagem também, a gente tem que ressaltar isso. E o uso de drogas aumenta a impulsividade, o álcool, nessa tentativa, né, do uso de droga como uma válvula de escape, um tratamento, né, entre aspas, desses sintomas, mas isso tem repercussões, piora o desempenho do trabalho ainda mais. Aí você já não tem, o seu limiar de paciência vai lá embaixo, mais chance de processo, mais chance de erro médico, mais chance de negligência, porque a gente pode pensar em todos os erros, né? Eu posso cometer um erro, eu posso cometer uma negligência. Perfeito. E eu penso que, isso já é uma opinião minha, né? Como nós, como profissionais, a gente tem que pensar em todas as estratégias. Acho que o seguro, ele é importante. Eu estava até comentando com os meninos que tinham feito um seguro recentemente. Mas eu comento que a chave de evitar o processo é a relação médico-paciente. E quem vai ter uma relação médico-paciente, profissional, paciente, cliente, né, pensando em outras profissões, se você não está bem, se você não está com paciência, se você não está tranquilo. Muito provavelmente um profissional que está tranquilo, que está bem, aconteceu um erro, ele vai conseguir contornar aquilo, porque a relação é boa, o cliente, o profissional vai conseguir entender, né, que aquilo acontece. Mas nesse contexto que você está num esgotamento, o cliente também já perdeu a paciência com você, o paciente já não quer mais. Isso, e ele vai procurar outro. Ele vai procurar outro e vai entrar com o processo. E ponto final, as coisas são simples. E aí, se você, como eu falei, não tiver essa gestão de risco, essa percepção da sua vida e aquilo que está acontecendo... Está aqui, ó, quinto ponto, queda de produtividade, os indicadores qualitativos e quantitativos indicando falta de foco e concentração. Você perde totalmente foco e concentração, você acaba deixando... Negligenciando a relação, né? Aqui, como estamos falando para médicos e profissionais de saúde, a relação médico-paciente, e eu digo relação médico-paciente não é só o médico em si, mas o enfermeiro, o técnico que está ali no hospital, ou a secretária, né? Muitas vezes recebe. Eu já entrei em lugares, gente, que eu fui recepcionado por uma secretária extremamente terrível. Falei assim, meu Deus, como que coloca uma pessoa dessa na porta do seu empreendimento? É a pessoa mais... né? A secretária é a pessoa mais importante. É a que dá atendimento, é a que te atende, é a que te... Enfim, se você não tiver isso de uma forma, né, muito clara de que ela é importante no seu negócio, você vai perder cliente. Você não vai. Secretária, né? Todos nós, né, podemos adoecer. E a secretária também. Também. Muitas vezes a pessoa até super bem sucedida e famosa ali, um clínico, um cardiologista, um cirurgião plástico, etc. O cara, já falei até em outros episódios sobre isso, sobre gestão empresarial. Ele gastando dinheiro, ali, muito dinheiro, rios e rios, com marketing, brand, com tudo, para trazer cliente. Mas quem está espantando é quem atende. E aí? Então, até o cuidado da saúde mental de quem está com você, seus colaboradores, né? Da secretária que está ali, né? E depois eu trago aqui as consequências da má saúde mental no local de trabalho, né? Que é o pouco engajamento do trabalho, que traz aí essa desmotivação, falta de foco, a falta de produtividade, como eu já falei, né? E não só isso, a pessoa tóxica que
passa para as outras pessoas. Já repararam? Vocês já trabalharam em grandes empresas? Vocês chegaram no lugar todo empolgado. Nossa, vou começar isso e aquilo. Quando você chega, já encosta aquele cara que é o dedo podre, ou, enfim, maçã é a maçã podre. Exatamente. Que começa, cuidado aí, né? Bem assim, não. Aí é aquele que tá te jogando só para baixo. O cara, ele tá insatisfeito com a vida dele e ele começa a contaminar o ambiente por inteiro. Isso existe em todos os lugares, sabe? Verdade. Na medicina, no direito, em grandes empresas, enfim, em todos os lugares. E isso afeta porque você vai trabalhar desmotivado. Você fala, que lugar ruim de trabalhar, insalubre, vamos dizer assim. É complicado trabalhar com quem não está bem, né? Sim, por isso que quem não está bem precisa realmente procurar ajuda e tratamento, porque acaba afetando as pessoas que estão ali ao redor dele. Isso que vocês trouxeram, eu fiquei lembrando, né, de vários casos diversos, em diversas profissões, de como que também pode ser que aquele indivíduo está doente e ele vai adoecendo a equipe junto, mas às vezes é o trabalho que é adoecedor. A gente sabe diversos trabalhos que são muito adoecedores. A saúde é um ponto, telemarketing, algumas empresas têm esse perfil. Vendas. Telemarketing é muito famoso, né? Muito famoso. E como que a pessoa está bem, ela chega naquele ambiente, começa o emprego, e aí ela chega numa equipe que está toda adoecida, e aí ela vai adoecendo também, e é aquele emprego aquele local que sempre troca de profissional, ou um concurso que todo mundo exonera. É a rotatividade. Um plantão com alta rotatividade, que você sempre está sobrecarregado porque a equipe ou está afastada, ou um colega que saiu e sempre está cobrindo buraco. As grandes empresas têm investido nos seus departamentos de RH justamente para ter uma qualidade, né, de saúde. Enfim, isso vai ser até tema de outro podcast. Mas o investimento, né, que elas precisam justamente para trazer a saúde para esses colaboradores, dando benefícios como academia, né, como cartões, claro, de alimentação, mas uma alimentação saudável dentro das próprias empresas. Eles já fazem toda uma qualidade ali com nutricionistas, fazem incentivo cultural também para as pessoas socializarem entre elas. Exatamente, né? Tem um cartãozinho cinema, tem as massagens e as fisioterapias, né, dentro da empresa. Eu mesmo fui agora num evento muito bacana sobre marketing, né, e vendas e tal, e lá tinha, no meio assim, de uma palestra para outra, tinha uma praça de alimentação e tinha uma mulher lá, vamos lá, gente, vamos alongar e tal, é legal demais. Aí você vai lá, dá uma alongada e tal, e ambientes gostosos de você sentar, de você descansar, de você, sabe? Relaxar mesmo. Você relaxar, aquela música ambiente, o cheiro, isso tudo traz um benefício muito grande, né? E aí a gente, voltando nesse assunto, né, a gente quase falando do outro podcast, voltando nesse assunto, olha como é que afeta, né, a questão emocional. A comunicação ineficiente. Comunicação ineficiente gerada internamente ali pelas pessoas, vão trazer diversos outros problemas. As coisas não vão sair do jeito que quer. Agora, imagina comunicação ineficiente na área da saúde. Isso pode custar a vida de uma pessoa, né? E, consequentemente, vai trazer o quê? Responsabilidade civil. São vários problemas, né, gerados em relação à questão de comunicação ineficiente, ou seja, o cansaço. É engraçado que uma coisa vai levando outra. Sim. É um efeito dominó, né? É um efeito dominó completo. Aqui, né, o último ponto, só para a gente poder tratar, que também tem a ver, né, com a comunicação ineficiente, a tomada de decisão. Né? A má saúde mental pode levar à falta de controle, impulsos, pensamentos insalubres e má tomada de decisão, que pode levar a reuniões perdidas, atraso, cancelamento de compromisso ou não adesão à política da empresa.
Gente, eu passei por isso agora, tem 1 semana, 2 semanas. A gente marca uma reunião, né? E eu sou o cliente, tá? Eu não sou eu que ia atender, não. Aí você marca, né? Você como cliente, aí você está esperando ansioso pela reunião, que é muito importante para você. A pessoa desmarca 1 hora de antecedência. Ah, teve um problema pessoal. Aí tá, beleza. Aí passa, depois remarca mais 1 semana, aí vai desmarca. Por quê? Ah, porque o filho tá doente. Ô, gente, não tô querendo dizer que isso pode acontecer, mas... Imprevistos verdadeiros podem acontecer. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Porque muitas das vezes a pessoa tá com um estresse tão grande e ela inventa desculpas para não atender o seu cliente. Ou mesmo quando ocorre uma sucessão de fatores, a gente tem que estar com esse psicológico, até para conduzir, passar para outra pessoa conduzir, né? Tem que ter esse preparo. Eu fico pensando que, tipo assim, imprevistos vão acontecer na vida, isso aí vai acontecer mesmo, a vida é assim. Mas quando a pessoa tem esse equilíbrio emocional, até para terceirizar aquela demanda que cabia a ela tem que estar preparada para falar assim, não, como aconteceu isso comigo, a coisa tem que continuar. Quem que é meu plano B? Mas se ela não está bem... Muito bem. Se ela não está bem, ela não consegue nem delegar, distribuir, organizar. Nesse caso que eu falei, olha como é que é fácil de resolver. Por que não tem uma pessoa treinada já para poder tomar conta, né? Porque, gente, se eu sou o CEO da minha empresa, ou de qualquer que seja, você pode ser o CEO da sua empresa e ter só um colaborador ou 2 ali, enfim, pode trabalhar até sozinho, não tem problema. Mas se você puder delegar questões delegáveis, claro, aí você pode. Agora, por exemplo, com a doutora Laiane, ela é médica, psiquiatra. Se ela marcou, ela deu um problema, é só ela que pode resolver. Ela é psiquiatra, sabe? Agora, em outras profissões, você consegue delegar. Então, a gente tem que ter essa percepção. É igual eu falei, é gestão. O tempo todo, gestão e gestão de risco. Entender, organizar. Mas mesmo assim, se acontecer qualquer tipo de problema, você já ter gatilhos de como você vai resolver. Fala, não, vamos reagendar, pede desculpas e, sabe? Porque senão isso vai gerar mesmo um transtorno para a pessoa, né? É muito ruim, né? Você prestar um certo tipo de serviço e você começar a se atrapalhar no seu próprio serviço porque você não está bem consigo mesmo. Aí eu digo... Isso acontece muito nas consultas marcadas, né? Que às vezes a gente vai e fica lá 2 horas esperando. Nossa, fala não. Né? Isso é terrível. Às vezes, por conta mesmo do médico estar ali muito atarefado, com muitas demandas mesmo. Às vezes ele passou por um plantão que... mais conturbado, né? Que, né, passou do horário ali naquele plantão para poder chegar no consultório. Só que isso gera um estresse, assim, geral. Porque imagina você numa sala de espera com várias pessoas e um pergunta para o outro assim, você está marcado que horas? Porque isso acontece, né? Demais. Você está marcado que horas? Não, eu estou marcado 11. Nossa, eu estou marcado meio-dia, ainda não fui... Eu estou marcado 10 e ainda não fui atendido. E já são meio-dia. Já são meio-dia. Então, assim, isso gera um estresse ali em todos que estão envolvidos. Vai estressar a secretária, porque o paciente começa a reclamar. Aí chega no consultório já nervoso, aí o médico também não está bem. O paciente já entra nervoso, né? Porque atrasou. Eu pensando em desafio, né? Acho que um desafio psicológico do profissional é a autopercepção. A autopercepção do ritmo, qual que é o meu ritmo de trabalho, como que eu gosto de trabalhar, o que me satisfaz, qual que é a jornada, a agenda que faz sentido com a minha rotina.
qual que é o tempo que eu preciso para descansar, quais são as coisas que são importantes para mim, é o trabalho, é a minha família, é um vínculo religioso, é o meu psicólogo, não é o meu personal, é o meu crossfit, é a minha alimentação. E o desafio também é essa percepção, o desafio do profissional é a autopercepção, definição das prioridades, o que são elementos importantes na minha vida, porque o trabalho não pode ser 100% da sua vida. Quando acontece isso, é claro que atrasos, eventualidades na clínica acontece, mas isso para mim é um retrato de que eu talvez não estou pensando em mim. Como que é a minha dinâmica de trabalho. E eu estou num profissional que, diferentemente de uma empresa, a empresa, infelizmente, eu estou submetida a lógicas da empresa, lógicas do capitalismo, a gente pode expandir isso. Mas quando eu estou como autônomo, eu posso também definir o meu ritmo. Sim. Mas talvez eu tenha um furor do ganho, e isso acaba também tendo repercussões. Isso que você falou é super interessante. Eu já falei, né, em um podcast anterior que se o médico ele tem uma demanda de trabalho muito grande, ele tem uma clínica, ele tem que parar, pensar e falar assim, não, peraí, eu vou aumentar. Se está tendo muita demanda, eu vou aumentar para ter mais tranquilidade. E é isso. Às vezes o cara não sabe resolver. Ele coloca outro profissional para atender. Às vezes uma coisa que é ele. Entendeu? Porque alguns terceirizam e tal. Não faça isso. Você quer atender, você tem uma clínica, aumenta o valor. Se aumentou o valor, você vai separar. Alguns não vão mais, mas outros vão querer e vão te pagar. E você vai ganhar mais e vai ter qualidade de vida. E você vai conseguir espaçar ali na sua agenda justamente para poder fazer essa gestão de risco. Porque você precisa, não adianta. Eu já falei outra vez aqui que um cirurgião, ele sempre fazia as suas cirurgias 4 horas da manhã até meio-dia. E depois ele começava a atender de 2 às 19, 20 horas. Olha isso. Só que aí você tá lá fazendo cirurgia, intercorrência, etc e tal. E aí? Você agendou com um tanto de gente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas da noite. Deu intercorrência na sua cirurgia, você não conseguiu chegar a tempo de se almoçar, tranquilo e tal, de atender o de 2. O de 2 virou 3, o de 3 virou 4, e assim sucessivamente, como a Juliana falou. É ter espaçamento, se conhecer. Você falou perfeito. Você tem que se conhecer, ver e fazer um planejamento. Só que demanda tempo. E o que acontece? As pessoas têm preguiça. Infelizmente, é isso. Colocar no papel e fazer. Mas, gente, é só um pouquinho de tempo para poder fazer e ter qualidade de vida. Porque isso é qualidade de vida. Você ter esse planejamento é qualidade de vida. Você vê, você consegue enxergar as coisas, sabe? E se planejar. E quando tiver um problema, você já está o quê? Precavido. Opa, calma que eu tenho uma agenda para isso. Começar a se colocar como prioridade. Exatamente. Isso é se colocar como prioridade. Você fazer esses planejamentos. Eu digo por mim mesmo. Até eu mesmo que estou falando aqui, às vezes é um saco. Mas eu paro, penso, organizo tudo bonitinho para poder estar tudo, né? Por exemplo, agora nós estamos gravando aqui. Eu estou tranquilo, com o meu tempo, minhas reuniões todas agendadas, marcadas, né? Meu celular está até desligado aqui. Para quê? Para não ter nenhum tipo de problema, de interrupção. A gente precisa disso, né? É organização. Isso vai trazer mais saúde realmente para a gente. Mental, qualidade de vida. Parece que é besteira, mas não é. É verdade. Não é isso? É. Mais alguma coisa que alguém quer acrescentar, gente, nesse podcast? Foi super interessante, muito bom, né? Falar novamente com vocês. Quero agradecer novamente a doutora Laiane, Isabela Fernandes, Juliana Souza. E esse foi mais um episódio do podcast Seguro e Médio Gestão de Risco Profissional, um canal para saber tudo sobre a área de saúde. Não deixe de nos seguir, compartilhar e dar o seu like. Para saber mais sobre o assunto, entre o link da bio
né? Ou no link abaixo aí em nosso canal. Um forte abraço e até o próximo episódio.